Tá bem, pessoal, vamos começar. Né, Thiago? Meus fãs. Falo pra eles. Nada. Bom, acho que já podemos começar, né? Pronto, já podemos sim. Gente, vamos começar o episódio 10 do meu projeto, sendo iniciado agora. E, assim, em um ponto de vista de dificuldade para falar de tema, eu acho que esse foi o mais paradoxal de todos que eu já falei. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu acho ele absurdamente fácil, porque são filosofias e coisas que eu sigo na minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu sei também que é um assunto bem delicado de falar, porque ele se refere muito às partes que são tipo minoria da sociedade. E o que seria minoria, Laís? Ou, tipo, os marginalizados, essas coisas, seriam tudo que não seja homem, branco, galego e rico e hétero. Então, tudo que se não adequa a isso, querendo ou não, está mais propenso a sofrer algum tipo de preconceito, e normalmente são esse tipo de classe, esse tipo de grupo que eu vou ressaltar um pouco mais hoje, deixando bem claro que o empoderamento, ele não é uma coisa voltada para esses grupos, ele pode ser aplicado para qualquer tipo de pessoa. E justamente porque também é uma filosofia de vida, assim como o amor próprio, que é uma construção diária, o empoderamento também. Todo dia você escolhe seguir isso, todo dia você escolhe fazer parte disso. Então, temos que ficar ligados nesse tipo de conceito. O que eu posso dizer, primeiramente, sobre... então, bem-vindos, o assunto é empoderamento. Primeira coisa que eu posso citar, vocês têm que se lembrar que você não tem nenhuma obrigação de explicar as coisas. Você, literalmente, não é obrigado a falar nada sobre seus pensamentos, sobre suas atitudes, sobre seu trabalho, sobre seus sonhos, sobre suas preferências, sobre sua opção sexual. Você não deveria se sentir obrigado a responder a ninguém. Até porque, normalmente, essas pessoas que te pressionam para responder alguma coisa, elas não estão nem aí pra sua vida, elas não conhecem nada de você e elas só querem te colocar pra baixo. Por quê? Porque elas são frustradas, normalmente um bando de babaca mesmo, que fica feliz quando você não tá feliz. E toda pessoa que é empoderada, entendam? Toda pessoa que é empoderada, ela intimida. Porque, gente, a felicidade, a confiança, o bem-estar, a autoestima, tudo isso incomoda. O mundo, ele é tão recheado de, desculpa o termo, mas de desgraças, que é muito mais comum a gente falar de coisa negativa, da gente pensar coisa negativa, a gente viver de forma negativa. Então, quando você encontra alguém que tá feliz com a vida que tem, você sempre quer que ela fique mal também. E, assim, logo quando eu citei no início, né, que eu achava bem paradoxal falar sobre isso, porque eu acho muito fácil, já que é uma filosofia de vida pra mim, mas também acho difícil porque é um assunto delicado. Cara, é engraçado, né, como a gente se acha tão evoluído. A gente tá nesse século XXI se achando os como é que fala? Os melhores, maiorais, isso. Então, o que significa? Cara, como é que a gente pode dizer que a nossa sociedade é tão evoluída se ainda existe morte por violência doméstica? Se ainda existe morte simplesmente por você ter a cor que você tem? Se as pessoas morrem pelas coisas que elas pensam ou pela opção sexual dela, tipo, cara, isso é muito primitivo. É sério, eu não consigo entender como podemos nos orgulhar da sociedade que nós temos. Parece um caos. E é. Mas de uma coisa eu sei,
eu também tenho que tirar o chapéu sobre um detalhe. Eu poder falar com vocês sobre isso hoje é porque existe certo ponto uma liberdade de expressão. Se estivéssemos na ditadura, por exemplo, eu provavelmente iria receber algum tipo de coerção. E se eu estivesse na Idade Média, definitivamente eu iria morrer numa cruz queimada, taxada de bruxa. E eu tenho muito orgulho de ser taxada de bruxa, justamente por defender o que eu defendo, esses meus princípios e tudo mais. Então, assim, antes da gente ficar julgando essas preferências e gostos e, enfim, a filosofia de vida de cada um, vamos entender quem é que tá falando. Porque se uma mulher vira pra você e ela reclama do relacionamento que ela tá contigo e você fala que aquilo é mimimi, eu acho que foi no vídeo de relacionamento abusivo, né, que eu comentei sobre o mimimi. Tipo assim, gente, mimimi não é drama, não vamos romantizar o relacionamento abusivo nem desse tipo de situação. Porque simplesmente é muito sério. Mimimi é conversa, mimimi é opinião, mimimi é falar de sentimentos. Então nada disso não vale, sabe, a gente ridicularizar. Então o que acontece? Se uma mulher tá falando pra você que a sua postura, o que você falou, foi algo machista, o mínimo que você deve fazer é calar sua boca, tudo bem, desculpe o linguajar, mas é mais ou menos isso, se colocar no seu lugar e dar o lugar de fala pra ela. Por quê? Porque vamos e precisamos, de certo ponto, deixar a mulher decidir o que é machismo, porque é ela que sofre com isso, não é você. Mesmo que você que esteja pontuando essas coisas seja um homem ou uma mulher, ou uma pessoa que não se identifica com nenhum desses dois gêneros, ou negro, ou índio, enfim, não interessa. Se uma mulher tá falando que aquilo foi machismo, você tem que ouvir. É o mínimo que você deve fazer. Então vamos sim deixar a mulher decidir o que é machismo, tá? Vamos deixar o negro decidir o que é racismo? O homossexual decidir o que é homofobia? E a única coisa que você deve decidir nessas situações todas é decidir não ser uma pessoa babaca e não atrapalhar esses movimentos que estão procurando ser mais aceitos, ser mais humanos. São coisas que você nunca vai entender. É claro que você não precisa, no caso, ser uma pessoa negra para falar de racismo, para defender os negros e tudo mais e buscar a igualdade. Não precisa. O que importa é quem está falando isso e como você está falando isso. Independentemente do que você pense, você sendo uma pessoa que não negra, você tem que entender que você nunca vai entender na pele o que é o racismo por parte da negritude. Nunca. Você nunca vai entender o que é o machismo se você não for mulher. Esse vídeo, ele é também para as pessoas que não são essas minorias, essas pessoas, esses grupos marginalizados. Ela também é para as pessoas que acham que isso não existe até hoje e por isso ficam falando que tudo é mimimi. É principalmente para elas. Mas a palavra empoderamento, pessoal, ela tá aqui para você seguir como filosofia de vida. Então você que é mulher, você que é negro, você que é gay, homossexual, de outro tipo, o que interessa é, você pode sim ter a tua voz, assim como eu tô tendo a minha agora. E a minha intenção aqui nesse vídeo de hoje é fazer com que você sim saia refletindo de alguma forma. E eu já vou adiantar, esse vídeo não tem nada de fofurinha, assim como o meu projeto todo. São assuntos sim muito delicados de se falar. E querendo ou não, você vai sair com a sua consciência matutando e eu espero mesmo que esse vídeo faça alguma diferença. E que você consiga olhar de forma diferente também para as pessoas e para a vida. Porque não vamos mais tolerar o mimimi ser rebaixado desse jeito. Porque quem criou esse adjetivo, quem nomeou que mimimi era uma coisa ruim, essa forma pejorativa de ver, são justamente as pessoas que são vistas como o tipo buscado da sociedade. Tipo, como eu falei, né? O branco, o rico, essas coisas. Então, assim, essas pessoas, elas têm medo de nós, os marginalizados. Vocês estão entendendo isso?
Eles falam que é mimimi porque eles querem tirar a nossa força. Eles querem que a gente sinta vergonha e que a gente pondere o que a gente fale, mas eu já adianto, eu não vou. E vocês também não. Nós vamos fazer jus da nossa opinião, da nossa voz, nossos direitos, nossos princípios, nossos sonhos. E assim como eu iniciei o vídeo falando, lembre-se que vocês jamais devem pensar que vocês têm a obrigação de dar explicação sobre alguma coisa porque vocês não têm. E por que gastar energia com alguém que não tá nem aí pra tua vida? Por que gastar energia e fala com alguém que não tá nem aí? Que tá querendo que você se sinta pressionado e se sinta mal relacionado a isso. Você não vai, porque você é muito melhor do que isso e você não vai nem dar trela. E todo o meu projeto tá fazendo você mexer com sua autoestima, de querendo ou não. Então, outra coisa que eu poderia citar é sobre o evento recente que teve do orgulho LGBT. Aí chega o pessoal e fica falando, então por que não tem um orgulho hétero? Ô, cabeça, presta atenção. Vamos parar de ser ignorante, vamos entender que esse movimento não tem nada de coisinha fofinha. As pessoas não estão lá pra bater no peito que sentem orgulho de serem homossexuais. Elas estão batendo no peito porque elas têm orgulho de ter o direito de existir sem perseguição. É isso. Então tá, como é que você, sendo uma pessoa hétero, vai ficar agora criando um orgulho hétero porque você tá sendo perseguido por ser... Não, nunca teve isso na história. Porque é isso que é sempre pregado. Então vamos parar com essa ideia de que ele se acha pra chamar atenção, porque não é. Você tem que pensar que nada acontece por acaso. E ser um pouco menos ignorante e orgulhoso e estudar sobre isso. Por que que existe o orgulho LGBT? Por que que foi criada a Lei Maria da Penha? Então assim, cara, seja menos babaca, pelo amor de Deus, você tem como decidir ser menos babaca e realmente estudar. Outro ponto que eu anotei aqui é sobre o feminismo. O feminismo, assim como o empoderamento, ele também é uma forma de se viver. Ele é uma forma de se viver individual, mas ele é uma luta coletiva. O que quer dizer? Não se cale. Porque você, mulher, o que você faz hoje, o que você aceita hoje, não afeta só a você, meu bem. Afeta todas nós. Então, se chegou um babaca na rua e assobiou pra você, e você ficou pensando, não, ele fez isso porque ele foi influenciado, ele fez isso porque ele achou... Véi, isso é assédio. Vamos deixar os assobios pros pássaros, tá? Já adianta aqui pra vocês, pessoas que fazem isso, porque isso é muito nojento. E querendo ou não, se você aceita esse tipo de postura, é porque você nem sabe que lugar você deveria estar e o que você merece realmente pra tua vida. Você nem tem noção de quem você é e a força que você tem e o quão melhor você pode ser. E o pior, por você aceitar isso, meu bem, várias mulheres são atingidas. Então vamos parar com esse egoísmo de achar, o que acontece na minha vida não afeta as outras, porque afeta sim, com o feminismo sim. É uma escolha de vida individual, mas é uma luta coletiva. E você deveria, literalmente, tomar vergonha na sua cara e saber muito bem o que você aceita ou não. Porque a cultura, ela é uma parada que ela também não é fixa. E ela vai mudando com o tempo. Se você sustenta esse tipo de situação, é isso que você quer que tenha para os seus filhos, então, não é mesmo? Bom, outra coisa que eu anotei... essa parte é interessante. Entendo que uma mulher que reconheceu o valor dela depois de tanto apanhar pela sociedade, ou por esses tipos de assédio, ou um homossexual, ou um negro, um índio, enfim, qualquer pessoa que sofre um preconceito e chegou naquele nível master de simplesmente se sentir desamparada, se sentir preocupada, entrar em depressão ou outros tipos de doença a ponto de não se respeitar. Essa pessoa era a pessoa que a gente deveria ter medo. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que se reconstruiu, meus amigos, ela vem mais forte do que nunca.
Então, você, pessoa babaca que quer destruir a vida dos outros, principalmente dos marginalizados,